Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje damos início ao nosso primeiro dia do curso de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Denise Luz, sou graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense, do campus de Volta Redonda, sou membro pesquisadora do GEMAD e sou bolsista PIBIC pelo CNPq. Vamos introduzir um pouco sobre o curso. Ele é um projeto idealizado pela professora doutora Ana Alice de Cayle e pelo professor doutor Pedro Curvelo. Passo a palavra inicialmente aos professores. Pedro e Ana. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer dar início a mais um curso de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, cujo propósito é ampliar o escopo de discussão sobre questões ambientais e tão relevantes para a vida da gente, porque nós estamos inseridos num universo natural, que nós somos mais um ser vivo diante da plenitude da natureza, que é um macro-organismo vivo, como diz o cientista James Lovelock. E essa parceria desse curso, que é elaborado por mim, idealizado por mim, pelo professor Pedro Curvelo Avisaradel, completa esse ano a 8ª edição. Normalmente a gente faz presencialmente, agora com a pandemia temos que fazer online, mas nunca deixamos de fazer desde o dia que a gente passou no concurso de professor efetivo da Universidade Federal Fluminense. Sejam bem-vindos e vão desfrutar hoje da presença e da fala de uma dos juristas e professores, professor estudioso, que a comunidade acadêmica admira, que é o professor Werner Grau Neto. Mas antes da nossa cerimonialista passar a palavra para ele, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega, meu parceiro de grupo, Pedro Curvelo Avisaradel. Obrigado, Ana, pela gentileza. Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muita alegria que a gente está fazendo mais uma edição desse curso. Eu vou subscrever tudo aquilo que a Ana disse, né? E a ideia dessas atividades de extensão é, inclusive, sempre que possível, extrapolar os muros da universidade. No formato presencial, isso acontecia porque a população de Volta Redonda, né, interessada nas causas ambientais, compareceu aos nossos eventos, né? Nós fazíamos eventos, né, ou numa sala cheia, às vezes no auditório cheio, e vamos voltar a fazer, né, se todos estiverem vacinados e essa pandemia for embora de uma vez, esperamos e trabalhamos por isso. E agora, nesse momento virtual, nós temos a possibilidade de fazer esse evento dentro da agenda acadêmica e, posteriormente, a ideia é que nós editemos esse conteúdo e que ele seja disponibilizado no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, nós temos um canal no Instagram, então se você procurar, você vai nos achar e pode nos seguir. Nós estamos sempre que possível colocando conteúdo ambiental útil, né? Essa é a ideia, reproduzir e produzir e compartilhar coisas úteis, coisas boas para a defesa do meio ambiente e numa visão ampla, incluindo os animais não humanos que são dignos de consideração, que são dignos de proteção, né? E nada melhor do que trazer uma pessoa que não só entende do assunto, como entende da praxis, né? Entende, né, de como que esse assunto acontece na materialidade dos fatos, né, na vida real. Então, estamos todos muito felizes de recebê-lo aqui, professor Werner Grau Neto, seja sempre muito bem-vindo. O nosso grupo de pesquisa o recebe de portas abertas. E sem mais delongas, até para aproveitarmos mais a exposição dessa noite, desse evento, vou devolver a palavra a Denise Aparecida da Luz, para que ela possa dar sequência. Obrigado. Obrigada pelas palavras, professores. Eu vou dar brevemente uns avisos para os nossos ouvintes. Antes de tudo, eu quero esclarecer que todas as perguntas são sempre bem-vindas e elas podem ser feitas pelo chat e ao final da palestra elas serão respondidas. Lembrando também que é necessário a confirmação da inscrição pelo site da agenda acadêmica. Além disso, também, para a elaboração do certificado de 3 horas,
será solicitado durante a palestra o envio do nome completo e o e-mail dos ouvintes no chat. Sem mais delongas, iniciaremos nosso curso com a palestra magna do professor Werner Grau Neto, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Ambiental, mestre em Direito Ambiental Internacional e doutor em Direito Tributário Ambiental pela Universidade de São Paulo. Além disso, sócio do escritório Pinheiro Neto e grande defensor dos direitos dos animais. Com a palavra, o professor Dr. Werner Grau. Obrigado, Denise, que alegria estar aqui com vocês, professores Pedro, professora Ana, que bom estar com vocês. Eu, quando recebi o convite, a professora Ana me mandou o convite, ela é muito organizada, a gente falava disso antes de começar, então ela já me deu o tema, o tempo, tudo lá atrás, eu estou há meses ciente do que eu tinha que fazer. Eu fiquei tão impressionado com a organização da professora que eu disse para a minha assistente, esse troço está tão organizado que é capaz de eu não pôr na agenda, cometer algum erro, não deixa. E felizmente deu tudo certo, estou aqui com vocês hoje. E a minha alegria de falar do tema que é um tema central na minha vida, mais do que na minha profissão. Eu costumo dizer que eu me defino por ser pai da minha filha, da Bia, um ser humano de luz que atua na igualdade de gênero, na igualdade de direitos, na proteção animal também comigo, desde que se entende por gente. Costumo dizer também que eu sou, a minha segunda definição, eu sou irmão e semelhante desses bichos que tanto me ensinam. Eu tenho uma coisa especial, quem me conhece sabe bem, com cães, mas é evidente que eu não restringo a eles. Depois eu tenho a terceira visão que me define, que está aqui atrás de mim, que é o rugby. O Federal Fluminense tem um time de rugby olímpico bom, tinha até a pandemia, né? E que é onde eu aprendi valores que eu levo para a vida. Depois, eu sou advogado, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de só fazer coisa boa, então eu também advogo que a gente precisa contribuir para a sociedade de alguma maneira, além daquilo que a gente acha bonito e que nos engrandece a alma, né? E o tema que me propuseram hoje é falar sobre direito dos animais. E eu vou dividir minha fala aqui em dois momentos. O primeiro deles, para tratar do que diz o nosso direito e procurar um pouquinho de antecedentes. Depois eu vou entrar um pouquinho em jurisprudência, né, para falar de como é que esse direito se materializa. Porque eu acho muito interessante, porque a gente tem uma discussão grande no nosso sistema sobre a questão da aplicação do direito, mas quem leu, e vocês, a Denise não deve ser a única acadêmica aqui, né? Quem é acadêmico de direito está vivendo um momento bárbaro, né? Porque é um momento de ruptura. E eu sou adepto, desde que eu comecei a minha carreira, do pensamento disruptivo. O pensamento disruptivo é aquele que muda as coisas. Foi o pensamento que mudou, por exemplo, essa cultura boba do binário para tudo. Né? A queda do binário é a queda de um sistema de polarização. Não é? As questões raciais, eu tenho me tornado cada vez mais ativo nisso, eu sempre pensei, hoje eu falo. Né? Nós precisamos acabar com o racismo estrutural, nós precisamos acabar com o viés inconsciente, e nós precisamos acabar com essa coisa de dizer que nós somos um país livre e que a gente resolveu o problema lá atrás, com a Lei Áurea, e, na verdade, a gente continua mantendo um status quo que separa as pessoas de uma maneira absolutamente injusta, irreal e falsa, porque não existe entre nenhum de nós que está aqui e nenhum de nós que se diz humano nenhuma diferença. Nós é que as criamos na nossa cabeça para criar privilégios àqueles que nós queremos privilegiar. Isso tem que acabar. Né? Eu costumo abrir as minhas apresentações em qualquer lugar, cumprimentando aqueles que estão me ouvindo, dizendo: olá, seres humanos. Porque eu não gosto nem da diferença de a todos e a todas, todes, é seres humanos. É isso que nós somos, e só. E, aliás, é isso que não nos diferencia dos outros seres. Apenas nos categoriza. Né? E esta é a grande batalha. É a batalha da igualdade. Em todos os campos em que nós formos atuar,
A batalha é a batalha da igualdade. Porque é a partir da igualdade que se constrói a equidade, a isonomia e o tratamento adequado em toda e qualquer situação. Onde não houver igualdade, não haverá o que mais deve haver. E para falar um pouco disso, eu quero trazer para vocês dois pensamentos. O Instituto Abolicionista Animal, fundado pelo grande Heron Santana, e que tem o apoio de gente como a inigualável. Toda vez que eu falo o nome dela, eu me emociono, pelo que eu aprendi com ela. A inigualável Nina Rosa. Vocês acadêmicos, vocês querem ser da proteção animal? Conheçam Nina Rosa. Entendam o pensamento de Nina Rosa. O Instituto Abolicionista Animal trata da libertação dos animais, do uso como força motriz, do uso abusivo, do trato inadequado. E vejam como são as coisas. Num dado momento, participava eu de um debate, já vão quase 20 anos, e um sujeito defendia que os animais poderiam ser usados da forma como são usados, porque não teriam alma. Este era o argumento dos escravocratas. Vejam como nós repetimos os erros. Nós precisamos parar com isso, de repetir erros. Muito bem. Será que isso é uma coisa nova? O entender que os animais têm uma igualdade conosco? Porque o outro argumento seria um diferencial da racionalidade. No século XVI ou XVII, já me falha, eu não me apego a detalhes, tá, gente? Eu gosto de conteúdo, não de pequenos detalhes. Século XVI ou XVII, filósofo escocês David Hume, ele escreveu o Tratado da Natureza Humana, uma obra primorosa, em que ele fala da racionalidade animal. Séculos depois, na Faculdade de Direito onde eu estudei, na Universidade de São Paulo, para minha máxima alegria, é aprovada com láurea a tese de doutorado de Alfredo Migliori, que defende o direito subjetivo à personalidade dos grandes primatas. Nós vamos falar um pouco deles hoje. E Migliori usa um argumento inescapável. Quanto difere o meu DNA de um orangotango? Quanto difere o meu DNA de um chimpanzé? Em uma das viagens que fez à África para trabalhar como voluntária em um santuário de grandes felinos, minha filha me manda uma foto. É um vídeo, na verdade, eu que congelei uma imagem. Ela começa a filmar um macaquinho. E ele vem no braço dela, vindo em direção à câmera, porque ele queria ver a câmera. E a hora que ele põe a mãozinha na câmera, você congela aquela imagem. E se você cortar aquela imagem e mandar para alguém e disser, olha a criança que pôs a mão nessa câmera. Ninguém dirá que não é. Então, a igualdade, ela não é criada na mente de quem a defende, mas ela é posta pela realidade. E quando nós falamos da igualdade no nosso sistema, ela é, na seara do direito dos animais, ela é negada. Os animais, até pouco tempo no nosso sistema, no direito civil, eles eram havidos como coisa, res, no direito romano. E de coisa eu disponho como eu bem quiser. Essa mudança começa de maneira silenciosa e de maneira tranquila com a Constituição de 88. De maneira quase invisível em uma palavra do artigo 225 e de maneira explícita em um dos parágrafos. A maneira explícita é no parágrafo 7º, no inciso 7º, perdão, do parágrafo 1º, quando se fala da vedação aos maus tratos. Agora, o que seria maus tratos? E nós vamos ver um pouquinho que a jurisprudência brinca.
joga com o conceito de maus tratos ao sabor de conveniências político-ideológicas. E esse é um grande problema de todo e qualquer ordenamento jurídico. Todo termo jurídico indeterminado admitirá uma interpretação tão ampla que navegará ao sabor de conveniências. Eu tenho imenso apreço pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma tese interessante sobre como lidar com princípios no direito, a ponderação entre princípios. No entanto, eu entendo que quando um magistrado julga pelo princípio, ele rasgou todo o sistema e abandonou o direito para julgar pela própria cabeça. E jurisprudência não se denomina jurisprudência à toa, é o exercício da prudência e não o exercício da vontade. Mas muito bem, não vamos nos perder aqui, vamos voltar para o nosso ponto. A Constituição Federal, portanto, em 1988, disse, olha, ainda que você faça o que você quiser, ainda que sejam coisas para efeitos do trato do caso imediato do dia a dia, não pode submeter a maus tratos. E tem um decreto lá de 34, né, que me foge sempre o número, então eu anotei para não esquecer hoje, o 24645, que é o decreto que define a questão dos maus tratos. Vejam, 1934, nós precisamos atualizar isso. À luz de uma visão diferente do direito. Agora, sem nenhum desapreço aqui ao nosso modelo democrático, mas com o Congresso que está aí, eu acho melhor deixar o decreto de 34. Nós precisaríamos de um outro momento, de uma outra visão, de uma renovação efetiva. Melhor não mexer. Pode ficar pior. Agora, qual é o conceito que ficou ali escondido? É a primeira palavra do artigo 225. O artigo 225 da Constituição diz, e ele é lindo, e pensem, 88, é lá atrás, os direitos de terceira geração ainda se estabilizando. E muito por obra e graça de Fábio Feldman, outro ícone do nosso ambientalismo, está lá escrito, todos, eu vou repetir, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu poderia parar por aqui, mas vamos ler inteiro, né? Que eu já decorei, né? Vamos usar então. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Belíssimo. É um bem público, bem de uso comum do povo, reconhecido como essencial à sadia qualidade de vida de quem? Vamos conjugar isso com todos. E aí depois as regras procedimentais, né? Quem faz o quê? Quem protege de que jeito? Muito bem. Nós estamos falando aqui de todos os seres humanos ou nós estamos falando de todos aqueles que integram o meio ambiente? E aí eu vou colocar os animais. Bom, isso leva a uma discussão que é uma discussão feroz na doutrina. A nossa Constituição é ecocentrista ou é antropocentrista? E aqui eu tenho que fazer um corte raso e pedir para vocês que, se não leram, que eu já não sei se ainda se lê no primeiro ano da faculdade, na matéria que pelo menos na minha época havia, que eu espero que ainda exista em todas as universidades, a Introdução ao Estudo do Direito, a famosa IED. Se vocês não leram Kelsen, por favor, leiam. Porque, Denise, quando você tiver 50 e tantos anos, você vai ler o Kelsen de novo. E você vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi porque eu não entendi o que esse gênio dizia. Bom, o Kelsen, na minha edição, é a 8ª edição no Brasil, da editora Martins Fontes, está lá na página 8. Aquele momento que eu brinco com os meus alunos,
É o momento em que vocês decidem se vão continuar no direito ou vão embora fazer outra coisa. Que é aquele desenho daquela pirâmide. Meu Deus do céu, a Constituição, as leis, os decretos, as normas infralegais numa estrutura piramidal, e eu tenho que entender como é que isso funciona. E aí tem fora dessa pirâmide como que um Aleph, que tem o dom da ubiquidade, que tudo vê e tudo sente, tem a norma fundamental. Quem leu Kelsen passou dias, meses, anos pensando quem é a norma fundamental, até que o BBB nos respondeu que a norma fundamental era o Pedro Bial, depois era o Thiago Leifert, agora não sei quem é, mas é aquele cara que fica fora olhando o mundo e ditando ao mundo como se conduzir. Bom, quais são as normas fundamentais do nosso ordenamento? São duas. E só duas. Porque não são princípios. E aqui eu sugiro a vocês lerem uma obra que é desafiadora e que não tem nada a ver com direito, mas ensina isso que eu vou dizer agora. A obra se chama, o título é Inversões sobre o Apocalipse, o sofrimento de Deus. E é uma obra bipartida. São dois autores que foram desafiados a partir de 5 pequenos temas, construírem 5 teorias para cada tema. Um deles, Slavoj Žižek, pensador moderno, dizendo por que Deus não existe, a partir daquela visão. E Boris Grunewicz, um teólogo croata maravilhoso, dizer por que Deus existe, a partir dos 5 primeiros mesmos problemas. E aqui, todas as teorias que eles desenvolvem giram em torno de uma coisa, valores. E aí eu olho para o Kelsen e digo, meu Deus, se eu pudesse repetir Kelsen, se eu pudesse hoje, depois do pouco que eu já li e gosto de trazer para dentro da minha vida, olhando para Platão, o ser e o dever ser, o mito da caverna, aí eu adoro aquele momento em que a mitologia torna-se filosofia e os primeiros pensam o que todo mundo repete depois achando que está inventando a roda, né? Quando Aristóteles produz o Ética Nicômaco e ele ensina para o filho como se relacionar com a sociedade. E ali tem valores. Eu aprendi a partir disso o seguinte: o sistema que o Kelsen escreve daquele jeito, na minha leitura, tem normas, tem princípios e tem valores. E os valores são a norma fundamental. 2, a vida e a dignidade. Isso está escrito logo no começo da Constituição. Só que eles põem lá, o legislador se empolga e tem um momento de egoísmo e diz a dignidade da vida humana. E aqui o que nos resta é desenvolver uma teoria. Ora, existe dignidade da vida humana se não houver, como diz o 225, aquele ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Existe vida sem aquilo, existe vida digna, portanto, sem aquilo, e o corte que eu vou fazer é vida e dignidade. Todo e qualquer princípio, toda e qualquer estrutura, todo e qualquer sistema, todo e qualquer encadeamento de interpretação normativa tem que estar vinculado à não ofensa da vida, por isso que nós não temos pena de morte, e à não ofensa da dignidade. Aqui já fica mais complicado. E para que o raciocínio seja entendido da forma como eu o penso, eu vou dividir com vocês o que eu acho que eu aprendi lendo Aristóteles, lendo... Eu gosto muito de Spinoza. Lendo Maquiavel, que eu fui ler para tentar entender, e Maquiavel me levou a Nietzsche, que me levou a Schopenhauer, que me levou a Popper, e do sumo de estudo, o que eu tentei compreender é que nós todos temos valores internos, e a isso a filosofia deu o nome de moral.
Depois nós temos aquelas regras às quais nos submetemos para viver em sociedade, nos pequenos grupos em que vivemos, que nós chamamos de ética, que pode até eventualmente ferir a sua moral, mas você se adapta. Depois, como nós não conseguimos fazer uma ética que seja para todos, nós inventamos uma coisa chamada lei. E aí criamos um sistema pelo qual esse pequeno grupo nomeia a professora Ana e ela vai lá no grupo maior e discute e volta e diz: a ética deste grupo, a lei ou a norma, será esta. Então tá bom, nós vamos viver assim. E eu vou procurar me guiar pelos valores. Muito bem. Eu extrapolo, portanto, moral em ética, ética em lei e, curiosamente, eu volto para trás, lei em contrato. E a sociedade assim se autorregula. A partir disto, quando eu digo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu posso desenvolver a tese de que o todos incluirá todos aqueles que integram o meio ambiente, mas isso será doloroso à teoria tradicional do direito. E aí é que os bons pensadores aprendem a dar um passo de cada vez. E alguém diz: vamos considerar os sencientes. Porque os sencientes, a ciência já demonstrou, são aqueles que se angustiam, que sentem dor, medo, angústia. E aí Nina Rosa me ensinou que enquanto um deles estiver em angústia, eu não tenho direito de ser feliz. Ou eu não tenho o direito de achar que está tudo bem. E a sociedade cria mecanismos para amortecer esse sentimento. Paul Singer tem um texto maravilhoso, cujo título, obviamente, eu não vou lembrar agora, mas professora, me cobre depois, porque quem me deu esse texto para ler graças aos céus foi a minha filha. Foi um dos momentos em que eu disse: Deus do céu, ela entendeu tudo. É um texto em que o Paul Singer diz o seguinte: nos anos 70, havia um país em que as crianças morriam de fome. E os americanos e os europeus doavam. Os mesmos americanos, ele dá o exemplo dos americanos, que num dos estados ao norte dos Estados Unidos, num inverno terrível, o mesmo sujeito que doava para essas crianças na Ásia era o sujeito que chamava a polícia quando um sem-teto procurava abrigo na garagem dele para fugir de uma nevasca. Porque aquele ali perto, ele escancara a desigualdade. É como nós nos preocuparmos com o urso polar, que nós temos que nos preocupar. Mas nós não fazemos nada pelo animal que vaga pelas ruas passando fome. Porque o que é longe não tem cheiro, não tem impacto. Fica bonito. E nós vivemos de imagem, né? Cada vez mais, inclusive, né? A professora mencionou, o professor também, que nós estamos aqui nesse mundo virtual, como seria melhor se estivéssemos todos juntos, numa sala. Né? Eu teria ido com imensa alegria, porque é muito mais forte, né, a sensação. Pois bem, então a nossa Constituição colocou lá o todos e colocou os maus tratos, mas a coisa não andava. Isso é 8-8. E por força de muita pressão de pessoas como Heron Santana, como o grande Laerte Levay, promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, e pessoas dedicadíssimas, em 98, quando vem a lei, a famosa lei de crimes contra o meio ambiente, no artigo 32 vem lá o crime de maus tratos. Só que a pena é uma pena muito pequena. Uma pena que não justificava nós olharmos para Nietzsche, que dizia que o homem só não transgride quando a pena é maior do que o prazer da transgressão. Parem para pensar nisso, né? A impunidade é, de fato, o grande problema e a grande válvula de qualquer sistema. Não tem como dar certo mesmo. Recentemente houve o uso populista
do crime de maus tratos. Vocês devem ter ouvido falar no caso Sansão, né? Eu vi de perto, porque quando eu vi o caso Sansão, eu quis conhecer, quis ver, fui oferecer apoio, e aí veio a Lei Sansão. E vejam como são as coisas. A Lei Sansão, a rigor, fazendo uma análise fria, e isso eu ouvi de um criminalista que, portanto, entende de direito penal, do ramo do qual eu não entendo nada, né, e que eu faço piada, eu digo que quem comete não pode entender de crime, porque virou, mexeu, me pedem para salvar algum bicho, eu chego lá, tem lá o portão, tem um cadeado, e eu cometo uma série de crimes. Primeiro, porque eu quebro o cadeado. Segundo, porque eu entro, eu invado a propriedade alheia. Aí eu tiro o bicho. E aí eu pego um outro cadeado, ponho de volta e dou a chave para um vizinho. E um amigo meu disse, além de tudo, tu é burro, né? Porque o vizinho pode te achar. Eu falo, meu problema não é esse, querido. Meu problema é tirar o bicho. Agora, então eu brinco que quem comete esse monte de crime não pode entender muito disso, porque senão é capaz de parar. Eu não quero parar, eu quero continuar entrando na casa alheia quando precisar. E aí, esse meu amigo diz, Werner, a lei Sansão é inconstitucional, porque ela privilegia duas espécies, os cães e gatos domésticos. Quando o crime é cometido contra cão e gato doméstico, a pena não é de 6 meses a 1 ano, é de 2 a 5 anos. E eu digo a ele, meu querido, tem hora que a gente tem que ficar quieto para deixar a sociedade evoluir. Porque problema eu acho em qualquer coisa que você fizer. Se eu for chato o suficiente, você me põe na frente da Vênus de Milo e eu vou dizer que não é bacana. É aquele meme que está circulando que eu adoro. Eu adoro, porque em casa, quem não é vegetariano é vegano, né? Não se põe bicho morto na mesa. Então, é aquele meme que está circulando que Cristo oferece o pão, né? Aí um pergunta, mas é sem glúten? O outro diz, é vegano. E aí começa uma discussão e ele desiste e vai embora, né? Quer dizer, nós precisamos tomar esses cuidados. Há momentos em que a evolução é uma evolução que tem que ferir alguma suscetibilidade ou a coisa não vai, né? E aqui eu gosto de um exemplo que eu acho que é um dos exemplos mais lindos da nossa história e eu sugiro a vocês, acadêmicos, lerem. Eu brinco que se direito fosse religião, Rui Barbosa seria Deus, né? E Oswaldo Aranha Bandeira de Melo seriam os apóstolos. Mas muito bem, por ocasião da lei dos sexagenários, alguns senhores de escravos diziam que iam ter prejuízo e queriam indenização do Estado. E Rui Barbosa faz um parecer divino negando esse direito, e esse parecer é depois comentado por Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, está na Biblioteca Nacional. Professora, eu tenho isso aqui em algum lugar, porque eu usei isso num parecer uma vez, eu posso achar e mandar, se quiserem, depois para dividir com os alunos. E o que diz Rui Barbosa? O grande Rui. O grande Rui diz o seguinte, há momentos em que a sociedade precisa quebrar amarras para evoluir, e que aquela nova regra traz um novo ordenamento que tem que romper com aquele ordenamento que contrariava os valores de uma sociedade evoluída. E que esse degrau que se subiu a duras penas não pode ser travado por um sistema anterior, baseado em valores superados. É esta evolução que nós buscamos para os animais. É esta evolução que nós queremos. E falando de Rui Barbosa, aqueles de vocês que forem advogar, leiam Reminiscências de Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes era um grande criminalista. E num dado momento ele se vê diante de um dilema. Ele e Rui Barbosa apoiaram um lado numa eleição. Rui foi, inclusive, candidato. E perdem. E num dado momento, vai a Evaristo, um sujeito, contando uma história de que ele estava sendo processado, acusado de fazer barbaridades defendendo o outro lado no período da eleição. E Evaristo, em dúvida se atenderia aquele sujeito, manda uma carta a Rui Barbosa, dizendo, devo atender? E Rui devolve com uma preciosa orientação, dizendo o seguinte,
eu não tenho as palavras, que evidentemente, e era um português muito mais bonito, né? Porque era um português na época em que ele fazia jus à última flor do laço, inculta e bela. Bilac é daquele tempo, né? E Rui diz a ele, ainda que você veja a sanha da sociedade em julgar e condenar, mesmo antes do julgamento efetivo, este que é acusado de ter feito tudo errado, o seu papel como advogado é garantir a ele o melhor julgamento. Não se acovarde. E Evaristo defende e absolve o sujeito. Isso é uma das histórias mais bonitas do direito. De novo, professor, professora, eu tenho isso separado, eu tenho isso inclusive num artigo que eu escrevi, que foi publicado agora, em que eu termino o artigo dizendo que de tudo que eu aprendi em 30 anos da advocacia, é que das prerrogativas do advogado, autoridade nenhuma zombará, em foro algum, em momento nenhum. E eu estou disposto a defender isso até a última gota de sangue, porque como advogado eu me orgulho do meu papel dentro do sistema de justiça. Pois muito bem. Voltando para o nosso tema, tem aqui a Constituição trazendo uma via enorme para nós trilharmos, mas o Código de Processo, o Código Civil não ajuda. O Código Civil vigente, que é recente, que ele diz lá nos artigos 1441, 1444, os animais que são usados para alimentação. Estão lá, são tratados como coisa. E aí a gente tem alguns exemplos que são críticos, que trazem o pensamento de modernização, mas dois, ao mesmo tempo, o receio de dar o passo. E esses exemplos estão... Kelsen dizia que nós temos um cuidado porque o intérprete autêntico da norma jurídica é aquele que diz a norma de decisão no final. Portanto, no nosso caso, e eu brinco que não é à toa que no país do futebol são 11, o problema é que hoje os 11 jogam de goleiro, né? O Supremo é que decide, né? E aqui eu vou me permitir fazer uma rápida digressão para dizer para vocês o seguinte: não se iludam, vocês leem a lei e dela vocês extraem, isto é a lei. Não, aquilo, o que está ali é um emaranhado de letras, um punhado de palavras, que nada mais é do que o texto normativo. Nem a norma está ali. Da interpretação do texto é que vocês vão extrair o que vocês vão chamar de norma. Nós, advogados, vamos chamar de norma de interpretação, e eu vou defender essa interpretação. E o juiz, no julgar, ele extrairá a norma de decisão. Por isso que a gente vê dois casos muito parecidos, com duas decisões diametralmente opostas, eu vou falar disso já já. Por quê? Porque cada caso terá uma interpretação, e não existe interpretação que não tenha conteúdo ideológico. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouço muito nas palestras que eu assisto todas, por uma questão pura de nepotismo, de um sujeito chamado Eros Grau, que diz por aí que é meu pai, e ele dá um exemplo que eu adoro. 2 súditos roubaram, e vão os 2, são presos e são levados à presença do rei. E o rei era a lei, né? A justiça com J maiúsculo, o que nós temos hoje não é justiça, é um sistema de pacificação de conflitos, ordenamento jurídico. Justiça é uma coisa infalível, que não erra, que só tem uma resposta. E está lá o rei, e vem o primeiro larápio, e diz, olha, ele furtou isso, tal, fez assim, e o rei olha para ele, ele se abaixa a cabeça, faz um ar de dor, e o rei diz, corta ele a cabeça. Muito bem, vem o segundo. E o rei diz, e este o que fez? E diz o sujeito lá que o trouxe a mesma coisa que o primeiro. E ele diz, ora, majestade, permita-me, faz um meneio ali ao rei e faz piadas e canta e dança e diverte o rei.
E ao final o rei diz: perdoe-no. Ora, o rei é a justiça, é a lei, ele pode o que quiser. Todo o sistema jurídico vive de tentar evitar isso. E todo sistema jurídico vive um dilema por causa disso. Porque como o que se escreve é uma norma, é um texto normativo, não a norma em si, e eu não vou conseguir fazer textos normativos que pensem e reflitam todas as relações sociais, econômicas e humanas que nós vivemos, eu nunca conseguirei ser tão abrangente que eu resolva tudo. E aí eu recorro a uma coisa perigosa, o princípio. E o princípio é aquilo que vocês estudaram no começo da faculdade, que é a chamada norma programática. Eu trago uma orientação, e eu brinco com os meus alunos que eu digo que tem o princípio super trunfo, que é um jogo que vocês já não conhecem, mas que deveriam conhecer, que era muito divertido. Você tinha lá o super trunfo. Eu estou perdendo uma discussão, eu lanço mão do princípio super trunfo, que pode ser em matéria ambiental. Eu gosto muito, meus amigos do MP, eu brinco com eles, falo, vocês são muito previsíveis. A coisa começou a ficar ruim, você joga uma precaução, uma proibição do retrocesso. Eu tenho um procurador da República que eu admiro muito, que recentemente ele me veio com o princípio da centralidade do sofrimento da vítima. Aí a gente, em audiência, eu olhei para ele e falei, Edmundo, esse é novo, hein? Aí deu um sorrisinho, depois eu fui falar para ele, onde é que você achou isso? Ele falou, uma tese de doutorado lá na UFOP, na Federal de Ouro Preto. Eu falei, é bárbaro isso, né? É fonte do direito, a doutrina. Ainda não seja uma fonte primária, é uma fonte do direito. Aí eu brinquei com ele, falei, pô, nós vamos ter que trazer a vítima aqui para ela contar o seu sofrimento, né? Começou a ficar difícil esse negócio. Então, neste cenário, a gente tem aí o risco do judiciário, com os 11 goleiros, se perder na interpretação do caso a caso. Vamos olhar na prática para a proteção animal? A ação direta de inconstitucionalidade, 1856. O Supremo enfrentou a questão da rinha de galos. Tem uma teoria sobre todo e qualquer tipo de luta. Todo e qualquer tipo de luta. Vou chocar vocês agora. Sou fã do MMA. Vitor Belfort, para mim, é um semideus. Porque Vitor Belfort nunca lutou sem saber exatamente por quê, para quê e sob que regras ele estava entrando ali. Agora, se o Vitor Belfort fosse um galo, ele ia ser condicionado a uma agressividade, aí um dia iam jogar ele ali no espacinho e ele ia dizer, embolar. E ele fala, esse cara é aquele que me ensinaram que se eu não der porrada eu não como amanhã. E as regras, e os limites, quem são os árbitros? Quanto tempo cada round? Olha, se você me apresentar um galo que tem entendido isso, um cachorro que tem entendido isso, eu mudo minha opinião. Mas até lá, eu não vou acreditar que, excetuado o ser humano que se arroga a condição de superior por uma suposta racionalidade que os outros não teriam, ele é o único que sabe o que está fazendo lá, excetuado este ser, nenhum outro pode ser submetido a isso. Porque, no mínimo, você vai ter uma assimetria de vontades. Muito bem. O que decidiu o Supremo? Decidiu de forma unânime que a rinha de galos ofende o 225. Que a rinha de galos ofende os critérios de uma sociedade justa, desenvolvida e de uma sociedade que busca a igualdade. Belíssima decisão do Supremo. Aí, uns anos depois, na ação direta de inconstitucionalidade 4983, em que se discutia a constitucionalidade de uma lei do Estado do Ceará, que regulamentou a vaquejada, o Supremo decide por 6-5. Uma decisão totalmente dividida, que era o suficiente, seria o suficiente para o mesmo Supremo que, em um monte de caso, quando tem uma divisão, age por precaução, para agir de maneira diferente. Mas vamos lá, decidiu-se por 6-5 que a vaquejada
porque é uma manifestação cultural. E aqui, gente, eu não gosto de apontar nomes, mas é voto do ministro Fachin. O ministro Edson Fachin foi quem disse isso, com todo respeito, com toda a qualificação que ele tem, um raciocínio que eu considero absolutamente absurdo. Ele disse o seguinte, que nós não podemos julgar com a cabeça de um país majoritariamente urbano. Nós temos que pensar com a cabeça rural. Como se o direito na área urbana e na área rural não fosse o mesmo. Então nós começamos aqui com uma divisão, começou o binário de novo, aquele que eu falei no começo. Aí o urbano e o rural, aqui é um direito, ali é outro. Não, senhor. O direito é o mesmo, o que há é peculiaridades, mas não a ponto de você ferir direitos alheios. Mas não a ponto de você subverter a ordem de princípios e valores. E aí ele diz, olhando por essa visão rural, é uma manifestação cultural a vaquejada, na qual aqueles que são os peões que fazem o controle dos rebanhos, eles fazem ali o que eles fazem no dia a dia. Em que planeta pode parecer razoável eu dizer que eu vou fazer por esporte algo que eu consideraria, se pudesse, justo e razoável fazer em uma atividade profissional e trazer para o esporte e dizer que está tudo bem. Há aqui uma falha de raciocínio no meu modo de ver. E mais, saudoso ministro Teori Zavascki, que tinha decisões brilhantes no STJ e no pouco tempo que ficou no Supremo. Teori diz o seguinte, a questão aqui é a lei. O que nós estamos enfrentando não é a vaquejada em si, mas é a forma de regulamentação da vaquejada pela lei do Ceará. De maneira que, desde que a lei seja capaz de prover mecanismos para que não haja dor e sofrimento, pode fazer o esporte. E aqui eu gosto de fazer uma comparação. É o MMA de luvas. Só que, de novo, o Vitor Belfort calça aquela luva e ele olha e diz, nossa, isso aqui é o que vai evitar de eu bater osso na cara do outro e vai diminuir o impacto. É para isso que serve a luva, se vocês não sabiam. Tanto que no mundo inteiro está sendo proibido, tem vários países que tem, está sendo proibido o MMA com, eles chamam bare knuckle, né, que é com a mão livre, que morre gente a todo momento. Né, e tem lugares que ainda pode. Muito bem. Todos os laudos que foram juntados aos autos mostravam morte, fraturas, dor, sofrimento. Prevaleceu o entendimento de que a manifestação cultural, o valor cultura, sobrepor-se-ia sobre o valor igualdade, sobre o valor bem-estar, sobre o valor dignidade, sobre o valor do direito à vida. E o Supremo decidiu por 6-5 que pode a vaquejada. Qual é a diferença entre a rinha de galo e a vaquejada do ponto de vista de bem-estar do animal? Se nós julgarmos pelo tema do bem-estar animal, não tem como ter duas decisões distintas. É absolutamente inaceitável. Bom, mas nem tudo são espinhos e nem tudo são flores. Vamos um pouco para as flores. No STJ, no recurso especial 1713 e 167, que é recente, coisa de... Obrigado, querida. Coisa de 1 ano e meio, 2 atrás. Não, já tenho aqui, já tenho. Obrigado. Em um recurso especial de relatoria do ministro Luiz Salomão, um casal que havia se separado e brigava pela guarda de uma pequeníssima Yorkshire, aqui. Se vocês procurarem, eu procurei a notícia, eu comecei a ler e eu vi as fotos na caixa. Eu esqueci da notícia, porque um bom tempo para voltar. Ela é uma gracinha.
o casal brigava. Animal e para os animais como iguais. De sorte que o ministro Salomão aplica por analogia, ele não reconhece o direito, ele não reconhece ainda o conceito que é o próximo passo da família multiespécie. Vejam como a gente quebra paradigmas, né? Primeiro só podia casar homem e mulher. Depois nós entendemos que a orientação sexual não tem que estar vinculada a direito civil. E tem cartório por aí que se recusa a fazer o casamento homoafetivo, tá? Saibam disso. Mas a gente superou essa fase. Ufa, que difícil. Aí nós começamos a entender que as pessoas podem ter a identidade social. Eu nasci nesse corpo aqui, mas eu me reconheço como outra coisa. Eu brinco, faço uma piada, eu digo que eu sou o cão bípede. Porque eu me identifico muito mais com eles do que com o ser humano. Ora, cada um de nós tem a liberdade de se sentir como se sente, de pensar como se pensa. E aí nós estamos quebrando paradigmas. O próximo é este. Por que eu não posso ter, o outro ser humano com quem eu decidi dividir a vida, seja ele quem for, como for, e filhos, sejam eles biológicos ou não, e filhos. Ou eu costumo dizer, os meus semelhantes, os meus irmãos. A Tata, eu contava antes para o professor Pedro e para a professora Ana, um bate-papo rápido com a Denise também, antes da gente começar. A Tata, uma pitbull que jogaram na minha garagem em 2007 com 1 mês de vida. A Tata foi a minha filha ou a minha irmã mais querida. De mais 4 mil que passaram pela minha vida, porque eu resgatei o primeiro bicho com 9 anos de idade. E não pretendo parar. Então, aliás, eu não resisto à propaganda. @adote _1 _focinho é o abrigo que eu sou parte. E adote um focinho, Kátia, vi que você ficou interessado. E para quem acha que proteção animal não tem fronteiras, nós criamos um aplicativo que se chama Pet Ponto, que é o Tinder da bicharada. Você vai lá, pega o bicho que você resgatou, sobe ele, faz um cadastro. Eu tenho lá todos os dados dele, você põe lá que o bicho é bonitão, cheio de charme e tal, põe todos os dados, pequeno, médio, porte, pelo, grande, peito, cor, tal, babá. E aí, quem quer adotar, sobe lá e preenche o mesmo quadrado, o mesmo cadastro, deu match. Por geolocalização, eu digo, você deu match com 14, o que está mais próximo de você é na ONG tal, ou com protetor independente tal. Vai lá buscar esse bicho, vai ser feliz. Né? Vai entender o que é felicidade e amor puro. Enfim. E aí, então, o ministro Salomão não reconhece que os animais têm personalidade própria, mas diz, coisa não é. Meu Deus do céu, primeiro passo. O direito francês, o direito português, no fim da década de 2010, já começou a atingir esse ponto. Ainda que no direito português, por exemplo, isso seja muito confuso ainda. Né? Mas, ministro Salomão, decisão maravilhosa, e a Kim foi submetida ao sistema de guarda compartilhada, no sistema do direito civil para a guarda de menores no divórcio do casal. Exatamente como se fosse uma criança, que é o que ela é. Sensacional a decisão. O ministro Salomão tem algumas decisões diferentes. Agora, enquanto isso, no mundo lá fora, em 2018, nos Estados Unidos, um habeas corpus impetrado em favor de 2 chimpanzés, ele é negado. Aquele ser que tinha os chimpanzés sob sua tutela, mantinha os 2 numa gaiolinha, é uma coisa horrorosa. E o HC é negado porque decide a corte americana. Não é coisa, mas não é humano. E o HC caberia só para o humano. Notícia triste. Agora, 1 ano antes, na Argentina, o zoológico de Mendoza vivia uma crise sem precedentes.
E Cecília, uma chimpanzé, estava ali, já separada do seu companheiro, que já tinha vindo para São Paulo, para Sorocaba, onde tem ali o santuário santuário daqui a pouco eu lembro, dos grandes primatas. E impetram um HC, em 2017, uma associação de defesa animal em nome da Cecília. E o HC é concedido. E se vocês verem o vídeo, vocês virem o vídeo do que era Cecília confinada naquele lugar. Cecília gritava. Cecília pedia socorro. E quando Cecília chega, se vocês procurarem, está no G1 essa foto. Coloquem lá HC em nome de chimpanzé Cecília. A notícia é: Cecília abraça e beija seu companheiro quando chega no santuário. Olha, se aquele ser não é igual ou melhor que eu, e eu aposto na segunda hipótese, eu não sei quem será. E dizer que aquele ser não tem sentimentos e não tem direitos não é por outra razão que eu já mencionei aqui. O Alfredo Milioni escreve a tese de doutorado dele sobre o direito dos grandes primatas, e ele faz uma análise de DNA e mostra que a diferença de DNA para o nosso é nada. E somente uma cabeça negativa diria que eles não podem ter o mesmo direito que nós. Muito bem. Nós evoluímos um pouco mais recentemente. Quando nós tivemos o caso Sansão, que foi, para quem não sabe, em Araxá, em Minas, um pitbull, um vizinho implicava com ele, o vizinho mais um outro idiota da família, da mesma família, né? Porque isso aí é o mesmo DNA. Pularam, drogaram, doparam o pobre Sansão, pularam, amarraram com arame farpado o focinho e deceparam com força as pernas de trás do Sansão. Sansão está aí, anda, está feliz. Sansão virou veículo, por isso que é a lei Sansão. E lá no estado do Paraná, em Cascavel, tem uma ONG, que é a ONG Sou Amigo. Tem duas advogadas. E agora eu anotei e me fugiu o nome delas, que eu queria citá-las. Perdi, já eu lembro. Bom, essas duas advogadas... Mônica, você lembra quais são o nome delas? Se eu não me engano, doutora Valesca e Evelyn. Doutora Valesca e a... Eu acho que é Evelyn, algo assim. Evelyn, Eveline e Valesca, duas heroínas. Essas duas combativas advogadas já tinham proposto antes uma ação em nome de um pitbull maravilhoso. Tem um problema com pitbulls. Eu paro o que eu estou fazendo, vou cuidar e pronto. Dois cães que eram maltratados pelos seus tutores, os vizinhos jogavam comida, viam, até que um dia viram um Spike machucado e não aguentaram mais, chamaram a ONG Sou Amigo, eles usaram desse método, que eu chamo de método amistoso de invasão. Quando eles chegaram na ONG, elas fizeram os laudos de maus tratos e moveram uma ação em nome dos dois. Assim como o Yuri, que é um senhor advogado, Yuri Marinho, lá de João Pessoa, moveu uma ação em nome de um coletivo de gatos também, contra um condomínio. Lá, infelizmente, ele teve a ação extinta. Mas aqui o juiz de primeira instância em Cascavel extinguiu a ação, dizendo isso, então não pode ser autor. Mas o TJ do Paraná, em decisão recente, aliás, eu comento isso no meu Instagram, tem lá os vídeos, e no app do Pet., eu sempre ponho esses vídeos também, está lá no Instagram, pet.app, que eu falo dessas decisões. E decidiu o
TJ do Paraná, agora vamos ver como é que sobe, né, para STJ e STF, dizendo que eles podem sim ser os autores da ação. Isso significa reconhecer o direito à personalidade. Mais do que dizer não é coisa, é reconhecer o direito à personalidade. A questão é que decorrência lógica do reconhecimento do direito à personalidade é daqui a pouco ter que revogar o 1441 a 1444 do Código Civil. A não ser que eu continue fazendo aquele corte que eu não consigo entender, mas que a sociedade faz, entre o porco e o cão, por exemplo. Porque nós tivemos lá no abrigo um porco que a gente resgatou, o chucrute. O chucrute era um cachorro grande, em todos os pontos. E a afeição que nós temos e tínhamos e temos pelo chucrute era a mesma que nós temos pelos outros cães. Aliás, quem acessar o Adote um Focinho, eu sugiro procurar lá o cão que é o sex symbol do mau humor, que é o Rodolfo, que é uma coisinha desse tamanho, que deve ter uns 200 anos de idade, que eu peguei de um... Ele ficava em um hospital veterinário em São Paulo, que é perto de uma comunidade, chegou todo estrupiado, puseram lá numa gaiolinha, o pessoal, obviamente, do hospital veterinário na correria, 3 vezes por dia saía com ele para passear. Eu fui levar uma cachorra sob minha tutela, fazer uns exames lá, tinha que ir vários dias, vi o Rodolfo lá, levei o Rodolfo embora. O Rodolfo hoje vive solto na sede lá do Adote um Focinho, mas o Rodolfo é o bicho mais mal-humorado que o cara lá em cima pôs na face da terra. É genial. O Rodolfo merece um estudo. O Rodolfo, a Cecília e todo e qualquer outro animal que esteja fora do mundo silvestre, eu já explico por que eu faço esse corte, que está na condição de doméstico ou domesticado, eles caem em uma frase que Saint-Exupéry disse no Pequeno Príncipe: tu és responsável por tudo aquilo que cativas. Estes bichos, estes seres, eles abandonaram conscientemente, voluntariamente ou não, e eu entendo que foi conscientemente, abandonaram um modo de vida para, de uma relação utilitária que tinham conosco, passar uma relação emocional. Os lobos seguiam os homens lá atrás, quando nós éramos ainda nômades, os humanos, os lobos seguiam os humanos para comer resto de comida. Isso é o que diz a história. E os humanos se agradavam por este seguir, porque quando grandes predadores atacavam os humanos, os lobos defendiam. Os lobos também atacavam esses predadores. E é daí, inclusive, que vem de uma inversão a fábula de Rômulo e Remo. Há fósseis. O lugar primeiro em que isso foi encontrado foi num lugar que se denomina, um sítio arqueológico que se denomina, poxa, agora me foge o nome, Hilly Flanks, onde hoje é o Irã, em que se imagina datar de pelo menos 5.000 a.C., aqueles silos já é o ser humano começando a se fixar e aprendendo a armazenar, e fósseis de lobos com grãos no estômago. Ou seja, já é o lobo comendo aquilo que o ser humano dava. E fósseis de lobos com DNA humano. Que a conclusão que chegaram os pesquisadores é que isso é leite. Portanto, a fábula de Rômulo e Remo, da loba que alimentava as crianças, os meninos, é muito provavelmente o inverso. As mulheres amamentavam lobinhos cujas mães teriam sucumbido no ataque de grandes predadores. E aí vem aquele meme, que é um lobo olhando uma fogueira com os seres humanos, e ele diz: o que pode dar errado? Eles têm comida sobrando. E 5.000 anos depois, um pug com um chapéuzinho de aniversário, de festa de aniversário na cabeça, né? Nós transformamos. Então, quando nós, por exemplo, vemos um animal aqui de rua, em área urbana, nós mudamos a forma dele viver. Nós mudamos o habitat em que ele está.
nós mudamos a capacidade de adaptação dele e depois abandonamos? Nós não podemos fazer isso. Há um erro aqui de origem. E aí eu quero terminar dizendo para vocês... e por que eu faço o corte? Porque o animal silvestre, eu entendo que ele está submetido a maus tratos em qualquer condição que ele não esteja no seu próprio habitat livre e solto. Então, por exemplo, o papagaio na gaiola é maus tratos por definição. Eu até entendo alguma jurisprudência que diz, olha, este bicho já não se adapta. Mas eu acho que, no mínimo, deveria ser obrigado aquele tutor que ficou aquele animal, primeiro, a dar espaço adequado. Segundo, a deixar que ele tivesse outro da mesma espécie. A SOS Fauna, que é uma entidade que foi fundada pelo Marcelo Pavlenko, um grande protetor dos animais, o Marcelo fez um vídeo que é um elevador, o elevador para, e uma pessoa fica presa lá dentro. Na verdade, é real isso. Eles pegaram um prédio, um elevador pequeno, e eles faziam o elevador parar. O pânico das pessoas depois de 3 minutos. E no final mostra, e você passa a vida nessa gaiola. E ele pode passar a vida na gaiola. Então, há um documentário produzido pelo Fábio Cavalheiro. Fábio Cavalheiro fez um documentário que se chama E Agora José. Ele brinca que eu tenho uma participação especial para dar um murro na mesa, né, dar um tapa assim na mesa e dizer isso. Dizer, não é possível que você queira entender que não constitui maus tratos colocar numa gaiola. Os zoológicos passaram da jaula para os habitáculos. E de zoológicos estão se tornando santuários. Por quê? Porque já se entendeu que não faz sentido aquela coisa pequenininha. É isso a gaiola para o pássaro. Não é nada mais que isso. Então aqui o maltrato é óbvio. Então eu faço esse corte entre os silvestres, que terão razões e caracterizações distintas para a condição de maus tratos, do doméstico. Basicamente porque o doméstico ele não está em cativeiro, ele decidiu, ou nós decidimos e ele concordou em viver conosco. Então as condições são outras, né? Então, e para terminar, eu queria trazer aqui uma decisão recente, que é numa ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 640. E para quem é acadêmico, eu queria dizer uma coisa para vocês, eu advogo há 30 anos, a ação rescisória no direito privado e a ação de descumprimento de preceito fundamental na questão difusa são os 2 tipos de ação mais difíceis de fazer, no meu modo de ver. Em 30 anos de advocacia, eu apanhei para fazer uma DPF quando me surgiu a primeira. Porque o que se tem que demonstrar é que o poder público não está dando cumprimento a um preceito fundamental, uma norma, um princípio constitucional. E na DPF 640, o que se diz? Se diz o seguinte, houve uma decisão, que é uma decisão de governo, de eutanasiar os animais resgatados de maus tratos que ficavam sob guarda da União. Que é mais ou menos dizer o seguinte, vamos voltar para os 2 valores que eu disse lá no início, vida e dignidade. Você está em situação indigna, eu te resgato dessa situação e tiro a sua vida. É de uma contradição, é de uma ilógica que não tem tamanho. Muito bem, 2 partidos políticos moveram essa DPF e o ministro Gilmar Mendes, isso foi lá em fim de 2019, ele concedeu, ou começo de 2020, já não lembro, ele concedeu uma liminar para dizer, não pode, não mata, até decidir. E veio recentemente a decisão, que não foi por unanimidade, mas que acolheu este entendimento, que não pode o poder público, quando resgata um animal de maus tratos, ou quando tem sob sua guarda de resgate, do abandono, da situação de rua, não pode, salvo na hipótese de doença incurável, que seja transmissível, contagiosa, e que com isso gere situação de risco efetivo à vida humana. Não é uma gripezinha, tá?
Então, eu vou pegar aqui o exemplo que eu mais discuto com os veterinários e que fechamos o tempo nos debates. Leishmaniose. Leishmaniose é incurável? É. Mas ela é controlável. E 2, ela é contagiosa? É. Mas primeiro, há lugares no Brasil que não tem um mosquito, que é o vetor. Segundo, eu posso isolar o animal. Eu tive um sob minha tutela, que veio do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, com leishmaniose, filhote. A leishmaniose visceral, que é a mais agressiva, e durante 8 anos nós cuidamos dele, e foi até interessante, porque eu sabia que o veterinário que diagnosticasse teria que levar os dados para a vigilância sanitária, né, para a Secretaria de Saúde. Então, fui um veterinário que nunca tinha me visto na vida, bem longe da minha casa. Dizem por aí, eu não confirmo, que eu dei um nome falso. Dizem por aí, eu não confirmo, que eu paguei dinheiro para ele não ter como me rastrear. E dizem por aí, eu não confirmo, que o exame do animal, o animal também deu um nome fictício. E dizem por aí, eu não confirmo, que quando saiu o resultado, o veterinário disse, olha, eu tenho que relatar. Eu falei, fique à vontade. Fique à vontade, se com os dados que eu te dei aí, se me acharem, está tudo em ordem. E nunca mais voltei nesse veterinário, obviamente. Por quê? Porque o animal ia ser condenado à morte. Hoje não pode mais. Agora, vai haver essa discussão, em que condições pode ou não pode. Agora, o animal sadio não pode mais. Não pode mais. É novidade? Para a proteção animal de cães e gatos, nem tanto, porque os zoonoses já não matam cães e gatos, por exemplo, no estado de São Paulo há anos. Não pode. Já é proibido por lei estadual. Mas agora é uma lei federal e que demonstra um avanço importantíssimo. Nós temos o apego ao direito à vida e o reconhecimento do direito à dignidade. E este há de ser o caminho e há de ser a pedra de toque para que a geração de vocês faça aquilo que a minha não soube fazer. A minha geração perdeu a oportunidade. Eu entro na faculdade em 1988. E quando eu estou em outubro do meu primeiro ano de faculdade, bum, muda todo o sistema. Vem a nova Constituição. E eu me lembro que eu tinha uma professora de Direito Constitucional no ano seguinte que ela dizia, bom, vamos criar juntos aqui, né? Porque eu não vou ensinar para vocês o sistema antigo, perdeu a graça, né? E aí a minha geração teve a ferramenta nas mãos, mas não soube fazer a mudança. Porque estava muito presa ainda ao binário, ao certo absoluto e ao errado absoluto, a incapacidade de compor. Vocês têm a ferramenta na mão e têm agora a evolução do conhecimento. Por favor, não desperdicem. Porque eu pretendo me aposentar e algum dia aposentado, eu ver coisas pequenas, pequeninas. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha. E ela tem 2 cães. E os 2 cães, ela paga um imposto todo ano. Então, o imposto animal, que é o imposto sobre o cão. E eles têm veterinário de graça. Eles têm acesso pleno à saúde. Que eu quero que todos os meus iguais e todos os meus semelhantes tenham. Independentemente da espécie, independentemente da condição social, independentemente de qualquer outra razão. Façam isso. E aqueles que lembrarem disso quando isso acontecer, por favor, fiquem à vontade para me contatar e me cobrarem o preço. Eu vou estar absolutamente à disposição para convidar, para quem conseguir isso, convidar para um jantar vegano na minha casa. Obrigado. Excelentes apontamentos, professor. O senhor, com certeza, incentivou muitos a recuperar as leituras da disciplina Introdução ao Direito e, com certeza, encheu o coração aí de muitos alunos que, assim como o senhor, tem essa ânsia pelo direito dos animais de entrar nos locais e resgatar, seja onde for, seja como for. Excelentes palavras. Dando Obrigado. Continuidade aqui às nossas tratativas, tem muitas perguntas ao senhor, professor, mas eu vou aproveitar aqui rapidamente para solicitar
para o pessoal, para os ouvintes, que enviem no chat neste momento o nome completo e o e-mail, para que a gente possa dar continuidade ao certificado. Aí eu vou resgatar a primeira pergunta feita ao senhor, professor Verne. Foi aqui no começo do evento. O Tiago, ele falou: boa noite a todos. Queria saber do professor Verne se ele poderia explicar mais sobre a diferença entre a regra e o princípio. E por que a vedação à crueldade animal é considerada uma regra? Bom, vamos lá. Bom, Tiago, a pergunta é interessante e ela é filosófica, né? E eu acredito no direito como quase que um ramo da filosofia, só que tem aplicação prática. Vou aproveitar e vou sugerir que vocês procurem olhar no YouTube, porque hoje ficou tudo tão mais simples, né? A gente não precisa ler tanto. Tem 2 professores que eu procuro beber no conhecimento deles. Um deles é o Clóvis de Barros Filho. O professor Clóvis é uma figura única. Eu sugiro que vocês procurem quando ele fala o dia que ele encontrou a felicidade. Porque isso é um norte de vida que todos nós podemos ter, que ajuda muito. Segundo, é o professor Christian, com CH, Dunker. D-U-N-K-E-R. Professor, o Cris, ele é meu amigo de colégio, então eu tenho dificuldade de chamar de professor Dunker, mas ele é professor titular da Faculdade de Psicologia da USP, e ele é uma figura única que trata muito das questões do comportamento humano. E ele tem um quadro no canal dele do YouTube que ele comenta cinema. Eu sugiro que vocês vejam um comentário dele sobre aquele filme genial, o Coringa, e que ele demonstra por A mais B que todos nós somos o Coringa. Nós precisamos controlar. Princípio e regra. Tiago, o princípio é algo que é programático. O princípio é algo que te remete a uma ideia que você precisa depois transformar em norma material, ou em texto normativo material, ou em regra material, né? Que aí nós estamos dentro de uma mesma categoria. A regra é aquilo que te mostra um comando imediato. Então, eu digo que a regra dos maus tratos, ela é uma regra constitucional, ou uma norma constitucional. Mas ela não traz um princípio, ela aveda uma conduta, de maneira direta e explícita. Então, não é um princípio. O princípio que tem aqui é o da dignidade, que informa essa regra. Se eu digo que o animal não pode ser submetido ao maltrato, o que eu estou dizendo é que esta regra ela tem que ter sido extraída de algum lugar, que é o direito à dignidade. Portanto, é um princípio que orienta essa regra. A próxima pergunta é a da Kátia. Ela perguntou: acerca da crueldade animal, sabemos que a sua vedação é constitucional. Existe alguma legislação específica que define conceitos e práticas no que tange os maus tratos? Olha, Kátia, só tem o decreto 24645 de 34, que traz o conceito, né, de maus tratos, que trata um pouco disso, mas aí tem umas coisas que são interessantes, né? Num dado momento, isso foi uma experiência engraçada que eu tive, eu tenho o escritório que eu integro, tem todas as áreas, a gente faz tudo. Eu faço só meio ambiente, e dentro de meio ambiente, cada vez mais só um nicho pequeno, né? Eu tive a oportunidade única de trabalhar em casos delicadíssimos, como o rompimento da barragem de Mariana, a questão de Brumadinho. Antes eu trabalhei com temas delicados, como a questão do uso ou não do amianto, como matéria-prima industrial, a questão dos geneticamente modificados, tudo isso foram aprendizados que eu tive. Hoje, cada vez mais, eu trabalho também com a chamada, com o pensamento disruptivo, com o conceito novo de ESG. Trabalhei sempre com a questão de sustentabilidade, né? Fui para o terceiro setor por isso. Não sei se conhecem a TNC, o Instituto de Conservação da Natureza, né? Ou The Nature Conservancy, como é lá fora, que é uma das maiores, se não a maior ONG de conservação ambiental do mundo. Eu fui presidente do conselho da TNC por 4 anos, vice-presidente por mais 4, e lá pude fazer, por exemplo, a Política Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas. Eu participei ativamente. Eu tenho uma admiração monstruosa pelos povos indígenas e experiências únicas que passaria aqui dias
relatando para vocês o que eu aprendi com os Pataxó, com os Kayapó e com tantos outros povos indígenas, né? Fiz recentemente uma negociação com a Comissão Guarani e encontrei ali gente qualificadíssima. É tão bacana você ver isso. Gente que conhece valores acima de tudo, que parte dos valores para dizer o direito e não o contrário. Mas muito bem, eu fui convidado por uma sócia minha, eu dizia que o escritório faz tudo, vem uma sócia minha e diz assim, escuta, estão pedindo indicação para uma cadeira no CONSEA, que é o Conselho Científico de Experimentação Animal, da indústria farmacêutica. Eu pensei em indicar seu nome. Falei, você quer perder todos os clientes, é isso? Eu não tenho problema nenhum em sentar lá e dizer o que eu acho. Só que se eu sentar lá e dizer o que eu penso, o que eu vou dizer é o seguinte, eu consigo enxergar, por exemplo, a experimentação animal, se você me disser que você vai sacrificar uma vida, e mesmo que fosse uma vida humana, para curar o câncer. Porque eu vou fazer um cálculo matemático, 1 por milhões. Então, em tese, eu conseguiria entender. Eu não vou dizer na prática, porque na prática é minha opinião pessoal. E minha opinião pessoal é não pode, ou não deveria. Não à toa eu participei ativamente daquela história lá do Instituto Royal, né, dos Beagles. Agora, se você me disser que você vai testar em animais para fazer cosmético, você está trocando, é tudo uma questão de valores. É vida, que você põe em risco, em nome de vaidade, veleidade, desculpa, não vai dar. Quando a Natura para de testar em animais, ela dá um passo para melhorar essa situação. Quando algumas universidades de veterinária param de fazer a vivissecção, a gente dá outro passo. Então, são passos que a gente vai ter que dar. Em algum momento, nós vamos ter que substituir em todo tipo de pesquisa. Né? Então, tem sim, Kátia, alguma outra normatização que trata, mas não dá proteção contra os maus tratos, mas daquilo que eu chamo de regulamentação do maltrato. Que é uma forma da sociedade dizer para si mesma que não, ela fez o que tinha que fazer. Outro dia eu ouvi um sujeito dizer o seguinte, não, lá no nosso frigorífico, a gente faz o abate humanizado. Primeiro, a vaca não é humana. Você está errando já na base do seu raciocínio. A gente põe música clássica. Tá bom, querido. Tá bom, os nazistas também tocavam música clássica nas câmaras de gás. Não me venha com esse argumento. Esse argumento é absurdo. Você está querendo dourar a pílula de algo que é o seguinte, eu mato o bicho para outra pessoa comer. A gente aceita ou não aceita. Tem quem come, eu respeito, tem quem não come. Por enquanto, o ordenamento ainda permite. E aqui tem um vídeo naquele do TED, aquele TED, né, o TED, você acha no YouTube, né, no TED Talks, que é de uma publicitária inglesa. O vídeo chama Food Marketing. Ela mostra como é que faz o marketing da comida, né, que mostra para as crianças, é um videozinho dos porquinhos todos felizes. Aí a criança come o porquinho, acha que o porquinho morreu feliz. Minha filha tinha uns 8 anos, virou para mim e falou assim, pai, isso aqui que eu estou comendo, o que é? Eu falei, a carninha de vaca, filha. Eu falei, mas a gente mata a vaca para comer? E ali eu fiquei olhando para a cara da minha filha e falei, pronto, e agora? O que eu faço? E eu saí com uma mentira construtiva, né? Eu falei, não, filha, depois que a vaquinha morre, eu só não falei como matava. Aí a gente come a carninha dela. Ela não mata para comer, né? E aí eu não respondi, eu saí da mesa. Minha filha se tornou vegetariana logo depois e depois virou vegana. E eu me tornei vegetariano porque um dia nós estávamos num restaurante, veio a pessoa que nos atendeu, a minha ex-mulher pediu uma salada vegetariana, minha filha pediu uma coisa vegana, e o tonto aqui pediu um hambúrguer. E aí a pessoa que nos atendeu virou as costas, minha filha disse, nossa pai, eu admiro tanto o trabalho que você faz na proteção animal. Eu falei, obrigado, filha. Só que eu conheço meu gado, né? Mas qual é a ressalva? Ela falou, eu só não entendo por que você não protege um tipo de bicho. Eu falei, qual? Falou, esse que você põe na mesa para comer. E desde então o pai dela é vegetariano. Foi o tempo de chamar a pessoa que nos atendeu, falou, em vez desse troço aí do hambúrguer, me traz aí uma massa, me traz qualquer coisa que seja vegetal, tá? Depois você extrapola o pensamento, né? Peixe, quer dizer, peixe não, leite. Eu preciso de leite. Mas a sociedade vive assim. Então nós temos uma cultura que não adianta você quebrar na porrada. As regras são muito poucas por causa disso.
Professor, nós temos uma coleção de perguntas aqui para o senhor. Agora essa é a vez do Eduardo. Eduardo de Oliveira perguntou: considerando que a responsabilidade penal aos maus tratos é pequena, a responsabilização civil seria uma opção viável? Eduardo, obrigado. Eu acho que sim. Eu entendo que bom, os doutrinadores, né, os grandes pensadores do direito dizem, né, que a pena criminal é a última ratio, né? É o último degrau, porque você começa a mexer com a liberdade, você começa a mexer você com valores fundamentais da pessoa. Então, isso não é bom. E eu acredito que a pena civil que vai se configurar pela obrigação de fazer, esta eu gosto muito, ou pela sanção pecuniária, ela hoje é um instrumento eficaz. Eu me absurdava, eu achava assim que estava errado, que não fazia sentido, quando começa a questão do direito do dano moral no Brasil. Né, que eu me lembro que eu fui cuidar de um caso, e aí o sujeito pediu uma indenização, e eu fui olhar. Ele tinha perdido 2 falanges. E aí tinha uma tabela da SUSEP dizendo quanto valia cada falange num acidente de trabalho. Eu me lembro que era 70 mil dinheiros. Não era... Eu sou velho, tá? Não era real ainda. E aí eu brinquei que eu olhava na minha mão e eu via 3 falanges por dedo, vezes 5. O fiz. Eu fiz isso. Eu comecei a ver ali 70 mil vezes 15, né? 1.050.000 dinheiros numa mão, poxa, em 2 milhões e 100, quer dizer, quanto vale meu dedo do pé? Como é que você dá valor econômico para isso? E aí eu dizia, poxa, a vida passou a ter valor econômico. Hoje a pessoa morre, o ente querido morre atropelado, 7 dias depois a família acabou o luto, eles vão pedir indenização por dano moral. Eu brincava com meu pai, eu dizia, pô, se acontecer alguma coisa com você, eu vou pedir por quilo, né? Se a indenização estava pesadão, vai dar um bom troco, hein, pai? Não faz regime, não, ficar fazendo piada com isso. Porque chega uma hora que você só dá para fazer piada. Então, sim, hoje eu acho que a ferramenta civil é uma ferramenta eficaz. Ela só não vai funcionar com aquele que é contumaz, né? Esse não adianta, né? A outra pergunta que a gente tem é da Lariane Campos. Ela fala: boa noite, professor. Sobre essa questão que você estava comentando de nós termos alterado o meio ambiente e, consequentemente, a forma que os animais vivem na atualidade. Você acredita que é possível viver ou recuperar a forma harmônica de convivência com os animais, respeitando a sua dignidade? Lariane, eu vivi uma esperança que foi modificadora na minha vida. Em julho de 2018, eu fui para o Quênia. Eu fiz a rota invertida da migração animal. Então, os animais vinham e eu estava indo para o outro lado. Passaram por mim todos. Né? Tive uma oportunidade, acho que a cena mais bonita que eu vi na vida, eu estava num jipe, eu, minha filha e o motorista. E tinha 36 girafas em volta da gente. Um negócio único. E lá eu fui conhecer o povo que vive até hoje como vivia lá atrás, vamos chamar no tempo da harmonia, mais antigo, o povo mais antigo que ainda vive como vivia lá atrás, que é o povo Maasai, na região do Masai Mara, que é uma região muito diferente, né? Porque são as savanas do Quênia, né? A gente acha que a África é um negócio exuberante como é a Amazônia, não é não, né? Eu vi, por exemplo, 16 elefantes, 16, na sombra de uma grande árvore frondosa, porque a próxima árvore estava a quilômetro de distância. E lá com o povo Maasai, nós chegamos lá e você faz uma visita que você passa lá umas horas e no final eu engajei numa conversa com o Sub, né, o filho do líder, e ele falou, eu falando de querer conhecer melhor, ele falou, eu vou te fazer um desafio. Dorme aqui hoje. Não precisou pedir 2 vezes, não precisou convidar 2 vezes, nós ficamos lá, eu e minha filha, 2 noites. E é uma coisa tão maluca, porque esses caras criam cabra. É um círculo, o muro
são galhos que eles trabalham para deixar pontiagudo, assim, assim, assim. Em duas faces tem como se fosse um túnelzinho assim, para você entrar e sair, que à noite eles põem vários galhos ali para fechar, trazem as cabras para dentro, as construções que são as casas são um semicírculo, e ali no meio ficam as cabras à noite. Se um leopardo pular, conseguir pular e pegar uma cabra, o governo indeniza. E eles não matam o leopardo. Então a resposta é sim. Claro que dá. Precisa vontade e estrutura, né? E vejam, dizem que a África é o continente menos desenvolvido, né? Eu aprendi lá numa viagem de 25 dias, mais do que na vida inteira. Desculpa, Denise, vai lá. Não, imagina, pode continuar, professor. Era isso. Eu aprendi lá mais do que numa vida inteira, em 25 dias. Foi uma viagem que fizemos eu e minha filha só, então eu pude dividir esse aprendizado entre gerações. Isso foi bárbaro. Eu vou tentar mudar um pouco a dinâmica aqui das perguntas e vou convidar os meus colegas aí de curso para falar um pouco. A próxima é a Mônica. Mônica, se você quiser falar, fazer sua pergunta, qualquer coisa eu leio aqui, se estiver difícil de ler aí. Bom, por via das dúvidas, acho que eu vou ler aqui. Mônica? Eu acho que a Mônica, ela está sem microfone. Ai, não tem problema. A pergunta da Mônica, professor, é a seguinte. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela excelente palestra e seu incrível trabalho. Aproveitando... Tinha travado aqui. Não tem problema. Quer falar, Mônica? Deixa ela perguntar se ela está podendo. Travou de novo, mas eu acho que agora vai. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, Denise. Sim. Eu não consegui ouvir nada, só avisei que travou, mas não estava conseguindo ouvir o que você estava falando. Gostaria de parabenizar pela palestra incrível, pelo trabalho, pela reflexão, porque acho que todo mundo hoje vai dormir, se não conseguir dormir, na verdade, vai ficar pensando, né, sobre isso. Eu sou protetora animal há algum tempo, resgato animais, e aproveitando a pergunta do Eduardo, na verdade eu tenho duas perguntas, a do Eduardo já foi respondida, mas eu queria só complementar fazendo uma pergunta. Se o senhor poderia falar um pouquinho sobre o dever de agir do poder público e a responsabilidade civil por omissão na ausência de políticas públicas e também na ausência, né, do dever de fiscalizar. E muito obrigada. E aí a segunda, se a Denise quiser ler depois, se tiver tempo, a Denise pode ler. Mônica. Já pode perguntar já, Mônica. As duas ele responde de... Então tá. A segunda é sobre resgate de animais em situação de maus tratos. Eu resgato animais em situação de rua, né, de abandono. Mas nunca resgatei nenhum animal em situação de maus tratos dentro de uma residência. E sendo um flagrante delito, quais cuidados a gente pode ter para evitar posteriores conflitos? Se, por exemplo, a gente precisa filmar toda essa ação, se depois a gente já precisa lavrar um boletim de ocorrência, se o senhor puder contar para a gente, explicar um pouquinho os cuidados que a gente pode ter. Obrigada. Vou contar sim. Obrigado, Mônica. Que bom que você também é protetora. Nós somos muitos, mas ainda somos poucos. O número de bichos que precisa da gente é muito maior do que o número de braços que nós temos nessa luta, né? A minha sócia lá no Adote um Focinho, que também é Mônica, ela brinca que ela passou os últimos 30 anos enxugando gelo, né? Porque é isso que a gente sente. Quanto mais a gente pega, mais aparece. É impressionante. Bom, vamos lá. O dever de agir e a responsabilidade civil por omissão do Estado. Não tenho a menor dúvida que o Estado pode e deve ser réu. Eu me sinto no abrigo substituindo a omissão do poder público, de maneira que, a rigor, eu entendo que eu poderia, sim, processá-lo e buscar, por exemplo, um lastro, um financiamento do abrigo. No entanto, a gente sabe que existem mecanismos de freios e contrapesos que se aplicam ao direito público, em que o poder público invoca a reserva do possível. E aí traz falta de orçamento, etc. Então, eu acho que a gente tem regras que são muito bonitas, mas que caberiam na Suíça, onde você não precisa todo dia matar um leão para sobreviver. O professor Guido Soares, que era professor de Direito Internacional, de quem eu tive o privilégio de ser orientando no mestrado, ele dizia o seguinte:
todo dia antes de dormir, leia um artigo da Constituição. Sonhe com aquilo que leu. E no dia seguinte, ao acordar, se você acreditar naquilo que leu e sonhou, parabéns. Seu nome é Alice e você vive no País das Maravilhas. Nós temos muita coisa ainda para implementar e a gente não consegue convencer o poder público de que é uma prioridade a questão dos animais de rua. Até porque eles são vetores de zoonoses. Em última análise, eu posso buscar por uma outra vertente, mas não adianta. Então, sim, eu entendo que caberia responsabilização, eu não vejo eficácia no resultado. O resgate do flagrante delito, né? Eu sempre conto uma história, me liga um amigo e diz, estou aqui na Granja Viana, não era muito longe de onde eu morava, mas assim, era tipo meia hora de carro. E estou aqui na frente de uma casa, tem uma placa de vendido, e tem um cachorro do lado de fora desesperado para entrar e uma cachorro do lado de dentro desesperada para sair. Falei, isso é clássico, o cara vendeu a casa, largou os bichos lá, pôs um caseiro que vai de vez em quando, hoje é domingo, o caseiro saiu, largou. Me diz onde é, aí deu interesse, vou eu lá. No caminho, eu comecei a ligar na imobiliária, que imobiliária trabalha domingo, e achei o corretor. E o corretor achou o sujeito que comprou a casa. E disse, tem um cara aqui, e o sujeito falou, não quero esses cachorros, quem vendeu largou, pode levar embora. Eu falei, beleza, eu vou buscar os cachorros. Aí chega lá, eu peço, o corretor falou, eu vou e levo a chave do portão. Eu falei, beleza. Chegou lá, esperei 40 minutos, nada do cara chegar. Eu falei, quer saber? Vou pular o muro. Na hora que eu estou em cima do muro, assim, tomando impulso para pular para dentro, eu ouço a sirene. E a seguinte frase, mão para a cabeça, vagabundo. E aí eu caí pro outro lado do muro, né, pro lado de cá, né, e já caí sentadinho, já pus a mão na cabeça, levantei, encostei na parede. Falei, eu posso explicar. E eu ouvi a seguinte resposta do policial. Essa é nova, então me explica. E aí eu contei o que estava acontecendo e, para minha sorte, chegou o corretor. Chegou o corretor com a chave, porque senão esse troço ia acabar mal. Mas vamos lá. Se há o delito, está acontecendo o delito, o flagrante delito, primeiro você pode entrar, mas você tem que documentar. Então eu sugiro, sim, primeiro, você filma de fora, você mostra, você traz testemunha, você caracteriza. Se você tiver que arrombar um cadeado para entrar, fecha depois, porque se não entrar alguém, você vai responder pelo furto que houver ali, né, pela perda que houver ali, e depois você sim tem que fazer o BO. Qual é o problema de fazer o BO? O sujeito que estava submetendo o animal a maus tratos te acha depois. Então, eu vou dizer aqui uma coisa feia. Você deve fazer o BO? Deve. Eu faço? Não. Muitas vezes não. Agora, essa semana, me ligou uma protetora que faz um tempo, ela resgatou 6 cachorros de um lugar que estava sob maus tratos. Tinha 2 grandes, um boxer e um pitbull. Ela me liga desesperada, a gente tem essa rede, você deve ter aí também a rede que todo mundo se fala o tempo inteiro. Aliás, tem uma protetora aí do Rio, que hoje mora em Minas, acho que alguém contou, mora em Juiz de Fora, alguém contou para ela que eu adoro pitbull, né? Pô, o que tem de pitbull abandonado no Rio, o negócio me faz mal. E a Elaine fica sabendo, velho, olha esse aqui, surgiu uma vaga, meus cachorros estão tudo latindo com sotaque já. E aí, ela pediu ajuda, essa protetora, o pitbull eu achei uma protetora que está com ele até hoje, e o boxer acabou indo para uma veterinária amiga minha. Me ligou a protetora, e o boxer, tadinho, veio mal, a veterinária fez laudo, fez foto, essa é a sorte, e o boxer morreu uns 6 meses depois. A protetora veio agora e disse que tem um inquérito policial e que vai ter que ouvir todo mundo. Da minha parte não tem problema. Agora, vamos dizer que não tivesse feito um laudo, etc. O risco seria enorme. Então, a minha sugestão é essa. Não deixe de salvar. E no limite, Mônica, no limite você vai dar uma cesta básica aí. E eu tenho um amigo que me mandou um meme outro dia, um sticker desses, que eu falei, pô, isso sou eu em situações de bicho. Estava escrito assim, nessas horas dá uma vontade de gastar meu réu primário. Professora, agora eu vou passar a palavra à Andressa, que eu acho que ela tem uma pergunta. Olá,
Olá, boa noite a todas e a todos. Na verdade, nem é uma pergunta, é uma consideração. Em primeiro lugar, eu fico muito honrada em ouvi-lo, foi maravilhoso, me emocionei, acho que nos momentos que a câmera estava ligada deu para ver, chorei. Sou vegana há quase 4 anos, tem 3 anos e meio, e 4 anos sem comer carne. E eu só queria fazer essa consideração porque, para mim, chega realmente a ser impossível falar em direitos dos animais e falar em responsabilidade sem colocar a nossa responsabilidade individual em pauta, sabe? Eu acho que é uma grande ajuda, primeiramente em relação aos animais. E eu acho que quando a gente conversa sobre os avanços do direito em relação ao direito dos animais, né, em relação aos animais, fica bem claro para mim que o futuro pode ser que sim, a gente tenha muitos avanços, mas antes também de pensar na questão do poder público, a gente despertar para um novo olhar realmente da nossa responsabilidade individual, no que a gente espera para o futuro dos direitos animais, do direito ambiental, porque eu acho que é uma pauta muito importante, que tem crescido muito em relação ao vegetarianismo, ao veganismo, e novas formas de consumir, de repensar realmente a questão do uso dos animais em prol, né, das pessoas, assim. Então, acho que é mais isso. Acho que todo mundo, quando conversa sobre direitos animais, em algum ponto fica sensibilizado em relação a, então tá, eu defendo isso, mas eu vou continuar fazendo. E para mim foi muito assim, sabe? Eu cresci dando comida para a vaca na boca da vaca, da casa do meu avô. E aí, no momento que eu comecei a pensar, caramba, eu tô sendo bem hipócrita. E aí eu falei, eu acho que a gente pode sim fazer a nossa parte antes de querer grandes mudanças por parte do direito e até mesmo do poder. Era mais uma consideração. Muito obrigada mesmo. Andressa, te agradeço de coração. Eu tenho uma esperança enorme na geração de vocês. Vocês vão mudar o mundo e para melhor. E eu acho que o que você traz é um ditado que eu costumo usar: praticar o que se prega. Quando a BRF anuncia que está fazendo uma pesquisa, eu não sei se você viu isso, para carne vegetal com reprodução genética, que é um negócio muito louco, né? Eles vão pegar uma vaca uma vez e vão pegar a composição genética disso, vão extrapolar e acabou. E nunca mais você precisa de uma vaca. Então, aquela vaca doou o seu DNA para a humanidade poder se alimentar. Esta vaca tem que ser idolatrada, né? E aí virão outras coisas, né? Virão outros temas. Virá o tema, um amigo meu um dia falou, cara, não fosse a pecuária, não haveria vaca no Brasil. Eu disse para ele, bom, mas talvez eu prefira não ter vaca do que tê-las morrendo para eu poder me alimentar. Né? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Então é muito isso, os que os americanos chamam de walk the talk, né? E que nós, eu não gosto das expressões em inglês, eu prefiro em português, acho o nosso idioma maravilhoso, né? O Bilac não dizia, né? A última flor do laço inculta e bela à toa. Eu entendo que você precisa praticar o que prega, até para ter credibilidade para falar o que diz. Quando eu fui para a TNC vive de doação dos seus patrocinadores. Quando eu fui para o conselho da TNC, a primeira coisa que me disseram, você tem que fazer uma doação. Eu falei, por quê? Ele falou, como é que você vai pedir dinheiro se você não doa? Eu não concordo muito, mas sabe que depois de uns anos, isso é muita cultura americana, né? Depois de uns anos eu passei a entender isso, porque quantas vezes eu pegava todo ano, no começo do ano, eu pegava os projetos da TNC, punha debaixo do braço, levava 2 ou 3 técnicos comigo, e a gente fazia Nova York, Londres e Frankfurt. Onde está o dinheiro? Para pedir dinheiro. E era muito engraçado, porque quantas vezes, especialmente nos Estados Unidos, me perguntavam, mas você doa? O seu dinheiro está nisso que você está me dizendo que eu tenho que pôr no meu? E eu abria um sorriso e dizia, nos limites da minha capacidade, está. Aí eu cutucava de volta, né? Eu não espero que o senhor doe o que eu doei, eu espero que tenha 1 ou 2 zeros a mais, né? Mas sim, que eu ia pedir dinheiro para milionário. Obrigado. A próxima pergunta que a gente tem é da Milena Roberti. Eu não sei se ela se sentiria confortável em perguntar. Milena, se você quiser perguntar, qualquer coisa eu leio daqui sem problemas. Não tem problema, eu leio. A Milena falou
Assim, professor, poderia indicar leitura na área do direito animal? Sou vegana há quase 10 anos e sempre estive mais imersa na discussão filosófica da ética animal que na discussão jurídica. Conheço a obra jurista português Fernando Araújo, mas não conheço muitos outros textos relevantes. No entanto, quero dedicar minha carreira acadêmica, que acabo de iniciar, à discussão da causa animal. Agradeço qualquer tipo de indicação. Obrigada. Milena, brigadíssimo. O Fernando Araújo é sensacional, né? Eu te sugiro ler uma professora do Rio Grande do Sul, que é genial, que é a Fernanda Medeiros. A Nanda Medeiros, eu até acho que o texto mais interessante que eu escrevi na vida, eu escrevi com a Nanda e eu brinco com ela, você só pôs meu nome, né? Que é um texto sobre a esquizofrenia moral, que eu falo disso, né? Do dever de proteger e a conduta humana que não protege, né? Eu cobro dos outros, mas não faço. É muito o que a Andressa dizia. Então, primeiro, Milena, Ananda Medeiros. Segundo, procure o professor Tagore, da Federal da Bahia, me foge o sobrenome do Tagore agora. Tagore é gênio. Pedro sabe sobre Tagore e Trajano. Trajano, isso. Tagore e Trajano. Tagore, uma vez, eu brinco com ele, nós entramos numa live aí, ele, Paulo de Bessa Antunes e Luciana Viana Pereira, professora aí no Rio, sensacional também, e estamos lá falando essa história de proteção animal e tal, e eu resolvi dar uma provocada, mencionei 2 filósofos que eu tinha encontrado, tinha lido fazia pouco tempo, e falei, bom, agora ninguém vai saber, né? E Tagore me responde dizendo, Werner está defendendo o pensamento desse, daquele, eu falei sem dizer quem era, desse, daquele, eu já nem lembro o nome dos dois, desses 2 autores que pensam como fulano e ciclano, e fulano e ciclano eu também não sabia quem era. Eu falei, ô desgraçado, não só pegou os 2 que eu acabei de conhecer, já conheci, e os outros 2 que eu não sei quem são, né? Depois liguei para Tagore e falei, nunca mais entrei em live com você. Então, Nanda Medeiros, Tagore. E tem alguma coisa escrita, mas você vai achar talvez mais no dia a dia do processo, em jurisprudência, do Laerte Levay, que é promotor de justiça aqui no interior de São Paulo, que é uma figuraça. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos e por ter paciência para responder todas as perguntas. Como o senhor viu, o senhor cativou muitos corações aqui hoje. Antes de dar continuidade e abrir... Nós ficamos felizes com a presença do senhor. Antes de dar continuidade para o encerramento do dia de hoje, eu vou dar a palavra à professora Ana e ao professor Pedro para eles fazerem as considerações deles. Professor Werner, estou aqui também entusiasmada ainda mais pela temática do direito dos nossos irmãozinhos animais não humanos. Muito, muito obrigada pela sua contribuição. É assim que a gente vai conseguindo mudar paradigmas nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus lhe dê muita saúde e que você continue sendo esse guardião dos nossos irmãozinhos não humanos. Que Deus te proteja sempre, sempre, que você sobreviva assim, mais de 50 anos para que possa salvar muitos mais anjinhos abandonados e maltratados por nós, entre aspas, seres racionais. Muito obrigada. E aqui a minha admiração e os meus aplausos. Eu que agradeço, querido. Obrigadíssimo pelo convite. É recíproca a admiração pelo seu trabalho. E Deus te ouça, que eu tenha mais o dobro, mais 55, porque a ideia é morrer o mais tarde possível, o mais jovem que eu puder. Werner, querida, queria dizer que a sua palestra foi sensacional, a forma como você compartilha suas vivências, né? Eu tenho várias inquietações, mas vamos deixar para um outro evento, vamos te chamar aqui para falar sobre tráfico ilícito de espécies silvestres e outras coisas. Me veio à cabeça, né? Dentro desse momento de desmonte
da política ambiental que nós vivemos, né? Que é um momento tenebroso da nossa história, que vi uma matéria, inclusive recente, em que não estão pagando os terceirizados que trabalham no centro de triagem e cuidado com os animais silvestres, né? E já são encontrados machucados, né? Que são resgatados de operações da polícia, onde eles são... É difícil até descrever, né? Como eles são enfiados em garrafas PET, né? E 9 em 10, parece, em média, morrem, né? Então tem uma coisa assim, e aí agora eles vão para um abrigo e o centro de triagem, os abrigos não tem comida para dar e não tem profissional para cuidar, que são terceirizados, e o Ministério do Meio Ambiente não estava pagando, na reportagem, né, que eu espero que tenha sido resolvido, não estava pagando os terceirizados. Então é muito assunto para a gente debater, e eu queria te pedir encarecidamente que você mandasse esse parecer do Rui Barbosa, porque eu estou aqui, eu me cocei, eu procurei durante a exposição, não aguentei, eu googlei aqui, joguei no Google. Eu achei mas o Rui Barbosa é tão interessante, né? E eu queria fechar com isso, acho que é um fecho bacana. Eu achei um livro aqui que tem um despacho dele contra o ministro da Fazenda, se não me falha a memória. Quer ver que esse livro vamos lá, se chama... Eu estou em pé, inclusive, porque eu estou com dor, rapaz. Eu sofri um acidente e aí eu tenho umas limitações, fico sentado muito tempo, fico com dor. Eu estou de pé, mas estou super atento aqui. Esse livro é Rui Barbosa e a Queima dos Arquivos. Casa Fundação Rui Barbosa, 1988. E pelo que eu entendi, esse despacho foi dele. Aí vou ler o despacho para vocês. É interessante. A gente fechar com uma referência legal. Despacho do ministro da Fazenda. Requerimentos despachados. O senhor José Porfírio Rodrigues de Vasconcelos e seus filhos, apresentando as bases para a fundação de um banco encarregado de indenizar os ex-proprietários de escravos ou de seus herdeiros dos prejuízos causados pela Lei 13 de maio de 1988, deduzido 50% do seu valor em favor da República. Aí, despacho, né? Mais justo seria e melhor constaria o sentimento nacional se pudesse descobrir meio de indenizar os ex-escravos, não onerando o tesouro. Indeferido. Diário Oficial, 12 de novembro de 1890. Isso mostra, né? Bom, claro que naquela época a gente tinha pessoas à frente, né, da máquina pública ocupando cargos com uma visão, né, humanista, e hoje não é bem o caso, né, infelizmente. Algumas exceções. Mas mostra como foi importante, né, a coragem dele, né, e como que ele se expôs naquela época, porque certamente muitas pessoas discordavam dele, né, mas isso é importante na nossa história, né, Rui Barbosa. Então, bacana fechar com ele, né, e te agradecendo muito mais uma vez aí pela sua presença, que a gente possa ter outros eventos aí. E é isso, muito obrigado, gratidão a todos vocês que assistiram, né, o curso foi feito para vocês, e amanhã tem mais, né, amanhã vocês vão ver aí as estrelas do GEMAD brilhando, como a Ana gosta de falar. Esse grupo aqui a gente bota todo mundo para brilhar, e amanhã os nossos alunos vão apresentar, pesquisadoras, né? A maioria é pesquisadoras. Tem um outro pesquisador aí também. Vão apresentar os estudos e as pesquisas deles, né? Então, vai ser muito bacana a gente estar junto amanhã. Meu abraço para vocês. E vou passar para a Denise para encerrar. Werner, um abraço e vou te mandar um e-mail para pedir esse parecer aí. Já pedi o parecer. Eu tenho um sócio que na época foi quem achou, que era meu estagiário, hoje é meu sócio, o André Vivan. Já mandei uma mensagem aqui para ele, para eu não ter que achar nos meus alfarrábios. Falei, André, me manda de novo, que ele tem isso fácil. E eu também quero, viu? Eu vou mandar para vocês. E aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito criativo para mim, foi um aprendizado. Que bom ver gente
querendo mudar e melhorar o mundo. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Cuide da sua saúde, Pedro, para poder ficar sentado tranquilamente e, por favor, não desistam. Não desistam. Já comigo. Estaremos juntos, né, professor Werner, no evento internacional depois, né? Isso. Denise. Formalizando agora, então, o que já foi dito, neste momento, encerramos atividades do primeiro dia do curso de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, com a excelente palestra do professor Werner Grau, né? Acho que ficou claro para todos e cativou muitas pessoas. Aguardo todos amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo link. E apenas fazer ressaltar uma coisa para os nossos ouvintes, que para receber o certificado da agenda acadêmica é necessário comparecimento nos 2 dias de evento. Ok? Então, aguardo todos amanhã. Tenham todos uma boa noite.